Tyrannosaurus Rex. Só de ouvir o nome já dá um arrepio. O rei dos lagartos tiranos. O bicho, mais ou menos 12 metros de comprimento, quase 4 metros de altura só na altura do quadril, e uma mordida de mais de 6 toneladas, a mais forte já registrada em um animal terrestre. Mas calma, não era só força bruta, tinha os olhos virados para frente, visão em 3D mesmo, perfeito para caçar no estilo predador profissional. E aí vem a parte engraçada, braços minúsculos, quase não serviam para segurar nada, mas cada um levantava mais de 180 quilos numa boa. Hollywood pintou ele como monstro definitivo. A vida real? Às vezes ele também fazia o papel de urubu, invadia carcaças e ainda roubava a comida de predadores mais fracos. Então, o T-Rex era um matador incansável ou o ladrão mais famoso da pré-história? No final das contas, era os dois, caçador e oportunista profissional. Triceratops, o tanque de 3 chifres do Cretáceo. Esse bicho chegava a quase 9 metros de comprimento e pesava mais de 6 toneladas, basicamente uma escavadeira viva, só que toda blindada. 2 chifres enormes acima dos olhos, cada um passando de 1 metro, e mais um menorzinho no nariz. Armas afiadas o bastante para furar até o crânio de um T-Rex. E aquele escudo gigante na cabeça? Não era só proteção, não. Tem cientista que acha que também servia para exibição, intimidar rivais ou até dar aquela paquerada versão dinossauro. Mesmo grandalhão, o Triceratops não era invencível. Fósseis mostram marcas de mordidas no escudo e até nos chifres, sinal de que esses tanques ambulantes realmente encaravam predadores de dentes afiados. No fim das contas, ele era a mistura perfeita de força e atitude. Um tanque pré-histórico, com um acessório de moda embutido na cabeça. Velociraptor. Um nome que dá aquele arrepio, ou pelo menos dava, graças a Hollywood. Mas a realidade? Bem menor. Quase 2 metros de comprimento, só meio metro de altura e pesava menos que um Golden Retriever. Mais galinha nervosa do que monstro de cinema. Sim, imagine um peru de Natal, só que esse quer você no cardápio. Mesmo assim, tamanho não era o foco. O Velociraptor era feito para velocidade e precisão. Pernas longas, corpo leve e uma arma absurda. Uma garra curva em forma de foice em cada pé. Afiado bastante para abrir qualquer presa no meio. E a cereja do bolo? Ele era coberto de penas. Nada de lagarto escamoso gigante. E sim um assassino emplumado. Tipo uma galinha do pesadelo com vontade de te esfaquear com o olhar. Fósseis até sugerem comportamento em grupo, o que significa que vários raptors fofinhos podiam atacar presas muito maiores do que eles. Então esquece o monstro de Hollywood. O Velociraptor real era menor, mais rápido e, sinceramente, ainda mais assustador. Porque se a última coisa que você visse fosse um bando de perus irritados com facas nos pés, isso não é só morte, é humilhação. Brachiosaurus, o arranha-céu pré-histórico. Enquanto a maioria dos dinossauros vivia com a cabeça pertinho do chão, esse aqui ignorou o manual. Tinha um pescoço tão alto que alcançava a copa de árvore a 13 metros. Passava dos 25 metros de comprimento e podia chegar a 60 toneladas, tipo empilhar 10 elefantes africanos e esperar que não caíssem. Seu corpo era único, patas da frente mais longas que as de trás, deixando o tronco inclinado para cima. Uma espécie de girafa turbinada versão Jurássico. Hollywood mostrou ele todo majestoso, o gigante simpático que nos recebeu em Jurassic Park. E olha, essa parte não está tão longe da verdade. É bem possível que andasse em bandos, devastando florestas inteiras só de passar. Um ecossistema ambulante, remodelando o ambiente só existindo. Agora pensa no barulho. Um espirro de um bicho de 60 toneladas? Nível evento de extinção para quem estivesse no caminho.
No fim, o Brachiosaurus não era apenas um dinossauro, era o primeiro arranha-céu da Terra, uma torre viva feita de músculo, osso e um apetite absurdo. Stegosaurus, o dinossauro com as costas cheias de mistério. Tinha cerca de 9 metros de comprimento, pesava umas 5 toneladas e carregava um cérebro do tamanho de uma noz. Sim, o gigante de verdade, com a capacidade de processamento de um pendrive barato. E aquelas placas famosas nas costas? Por décadas acharam que era armadura, mas eram finas demais. Aí veio a teoria de painéis solares, talvez para regular temperatura. E outra ideia, talvez fossem só para exibição, tipo o letreiro de neon jurássico. Enquanto isso, a arma real estava no rabo, 4 espinhos mortais, conhecidos como Tagomizer. Um golpe forte o suficiente para furar as costelas de um predador como se fossem palitos de dente. Apesar das piadas sobre cérebro minúsculo, o Stegosaurus não era indefeso não. Fósseis mostram ferimentos em predadores que se meteram com ele, prova de que esse tanque lento sabia revidar. Então, o que foi o Stegosaurus afinal? Fortaleza ambulante? Outdoor vivo? Tanque movido a energia solar? Seja qual for a verdade, ele provava uma coisa: até os dinossauros mais burrinhos tinham seus truques escondidos, bem ali, entre as placas. Spinosaurus, o monstro de vela nas costas, o crocodilo turbinado. Ele era ainda maior que o T-Rex, chegava a mais de 15 metros do focinho à cauda, e diferente da maioria dos predadores gigantes, não era feito só para terra firme, era semi-aquático, patrulhando rios como um torpedo pré-histórico. Suas mandíbulas longas eram cheias de dentes cônicos, perfeitos para espetar peixes do tamanho de um carro. E aquela vela enorme nas costas? Até hoje em debate. Exibição? Controle de temperatura ou só a natureza dizendo, olha o estilo? Fósseis mostram ossos densos e pés quase em forma de remo, tudo para nadar melhor. Imagine um dinossauro com um corpo de crocodilo e a personalidade de um tubarão. Mas aqui vem a reviravolta. Mesmo sendo o maior predador do seu tempo, ele provavelmente não era tão bom lutador em terra. Pernas curtas deixavam ele meio desengonçado perto de um T-Rex ou Giganotosaurus. Ainda assim, no seu reino aquático, o Spinosaurus era intocável, o monstro supremo dos rios, meio dinossauro, meio pesadelo crocodiliano e 100% terror. Ankylosaurus, a fortaleza ambulante. Quase 8 metros de comprimento, coberto da cabeça à cauda com placas de armadura e nódulos de osso. Esse herbívoro parecia menos uma presa e mais uma máquina de guerra medieval. Suas costas eram tão reforçadas que até a mordida de um T-Rex teria dificuldade de atravessar. Mas a arma verdadeira, o rabo, um porrete gigantesco formado por ossos fundidos, capaz de dar golpes fortes o bastante para esmagar crânios e estourar pernas. Imagine a cena, você é um predador correndo atrás do jantar, e de repente o jantar te acerta com força suficiente para quebrar seu fêmur. Fim de jogo. Mas o Ankylosaurus não era só brutalidade. Seu corpo baixinho permitia ficar rente ao chão, uma postura perfeita de defesa. Junte isso com a pele blindada e você tinha praticamente um tanque orgânico. Ainda assim, até a armadura tem limite. A barriga dele era desprotegida, o que o tornava vulnerável se fosse virado de costas para o chão. Ou seja, até essa fortaleza viva tinha seu ponto fraco. Mas uma coisa é certa, mexeu com o Ankylosaurus, corria o risco de sair da briga com menos ossos do que entrou. Allosaurus, o predador supremo antes do T-Rex dar as caras. Ele viveu há 150 milhões de anos no período Jurássico, mandando e desmandando na América do Norte muito antes do primo famoso aparecer. Era menor que o T-Rex, mas ainda assim dava medo. Chegava a 10 metros de comprimento e passava das 2 toneladas. O que faltava em tamanho sobrava em velocidade e estratégia. Seu crânio era mais leve e as mandíbulas não serviam só para esmagar, eram feitas para rasgar. Alguns paleontólogos acham que o Allosaurus atacava como uma machadinha, mordia, puxava para trás e deixava feridas profundas e abertas. E
ele nem sempre caçava sozinho. Evidências sugerem que grupos de alossauros podiam se coordenar para derrubar presas gigantes como saurópodes. Pense em uma matilha de lobos, só que de 10 metros, cheia de dentes serrilhados. Os fósseis também mostram ossos de alossauros com ferimentos, cicatrizes de brigas brutais contra dinossauros blindados e contra outros alossauros. Ele não era um tanque, não era um colosso, era uma lâmina jurássica, rápido, cruel e perfeitamente projetado para manter o trono quentinho, até o T-Rex chegar. Pteranodon, a criatura que todo mundo chama de dinossauro, mas a verdade não era. Dinossauros andavam em terra, pterossauros dominavam o céu. Famílias diferentes, regras diferentes. Mas isso não o torna menos assustador. Com uma envergadura de mais de 7 metros, ele era praticamente um ônibus voador. Aliás, correção, um ônibus voador sem dentes. O Pteranodon tinha um bico enorme, perfeito para pescar direto do mar. Pense numa gaivota, só que aumentada para o tamanho do seu pior pesadelo. E aquela crista gigante na cabeça provavelmente ajudava no equilíbrio durante o voo, e talvez servisse para exibição, tipo um outdoor pré-histórico gritando: "Olha pra mim, eu sou maior que você". Hollywood adora transformar esses bichos em sequestradores de pessoas, causando caos vindo do céu. A realidade, a maior parte do tempo eles só pescavam mesmo. Mas sejamos sinceros, se um bando desses viesse atrás de você, já dava pra pensar 2 vezes antes de sair de casa. Ele não era um dinossauro, é verdade, mas ainda assim foi um dos monstros mais icônicos dos céus mesozoicos. Mosasaurus, o monstro marinho que fazia tubarão parecer peixinho dourado. E não, ele não era um dinossauro, era um réptil marinho, parente distante de cobras e lagartos monitor. Passava dos 15 metros de comprimento, com mandíbulas cheias de dentes cônicos e afiados, perfeitos para esmagar tartarugas, peixes e até outros répteis marinhos. Imagine um crocodilo esticado até virar um submarino, com nadadeiras para ganhar velocidade e uma cauda em formato de foice. No território dele não tinha concorrência. Hollywood mostrou o bicho saltando para fora d'água para devorar tubarões. E, para falar a verdade, isso nem é tão exagerado assim. Pistas fósseis indicam que ele podia engolir presas inteiras, do mesmo jeito que uma cobra moderna faz. Mas o verdadeiro terror não era o tamanho, era o elemento surpresa. Atacava sempre de baixo, invisível até ser tarde demais. O predador supremo de emboscada. Se na terra o rei era o T-Rex, nos mares o trono pertencia ao Mosasaurus. Um réptil tão monstruoso que até o Megalodon chegou milhões de anos tarde demais para tentar competir. Archaeopteryx, o elo perdido entre dinossauros e aves. Descoberto em 1861, ele virou o mundo científico de cabeça para baixo. Um fóssil com traços de réptil e penas. A prova de que as aves não são apenas parentes dos dinossauros, elas são dinossauros. Era pequeno, mais ou menos do tamanho de um corvo, com dentes afiados, dedos com garras e uma cauda óssea comprida. Bem longe do passarinho simpático que canta na sua janela. Suas asas tinham penas, mas voar era meio desajeitado. Talvez planasse entre árvores, talvez desse uns voos curtinhos, tipo um protótipo pré-histórico do voo. Para um predador, Archaeopteryx provavelmente parecia um lanchinho com asas, mas cientificamente foi revolucionário. Ele preencheu o espaço entre os pequenos répteis terrestres e as aves que voam sobre nossas cabeças hoje. Então, da próxima vez que você ver um pombo, lembre que é basicamente um mini dinossauro fingindo que é inofensivo. O Archaeopteryx provou isso. O primeiro pássaro, com dentes afiados o suficiente para lembrar exatamente de onde veio.